blá, 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 blá. Então, aqui nós vamos para mais um episódio e hoje a gente vai conversar sobre a diferença da disciplina positiva e da psicologia positiva. Muita gente confunde, me escreve falando: nossa, eu adoro a psicologia positiva, mas, gente, eu não faço nada de psicologia positiva. O que eu faço é disciplina positiva da doutora Jane Nelson, e para a gente poder entender como essas duas filosofias de vida, essas duas psicologias, elas conversam, eu chamei a pessoa que, na minha opinião, mais entende sobre o assunto, Sálua, ela está aqui, e antes dela se apresentar, gente, eu preciso falar para vocês. Essa mulher, ela estuda, mas ela estuda tanto, inclusive ela está em Cambridge, que chique, lá no Reino Unido, estudando, inclusive com a pessoa que fundou esse nome, né, da psicologia positiva, cunhou esse termo. Então a gente tá assim, tá tudo muito fresco na cabeça dela, e ela tá cedendo um pouco do tempo dela, já são 9 horas da noite aqui, no meu horário ainda começou na tarde, um solzinho gostoso e a gente vai bater um papo. Então senta, pega o seu chá, pega o seu café, pega seu vinho e senta com a gente pra gente te, né, te receber e sentir que você tá aqui na roda junto com a gente. Então, Sálva, bem-vinda e, por favor, se apresente aqui para os nossos ouvintes. Bom, primeiramente, obrigada, Fernanda, pelo convite. Eu, assim, gosto de tudo que você traz no seu trabalho, Que delícia ouvir da isso! mesma forma como você eu acho que é uma identificação que desde o primeiro dia que eu tive a primeira aula, a primeira, né, eu acho que teve essa conexão e assim, os nossos trabalhos se cruzam bastante também, né. Bom, me apresentando, para quem não me conhece, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou psicóloga, tenho outras formações, né, universitárias também, acadêmicas. Fiz a minha trajetória na psicologia na área acadêmica, dei aula fui professora da disciplina de felicidade na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que foi onde a gente implantou, eu levei o projeto para a universidade para eles, e eles acreditaram no projeto e a gente implantou essa disciplina no ano de 2019, 18, eu acho. E além disso eu fiz, né, mestrado em psicologia, eu publiquei o livro de psicologia positiva, o manual de psicologia positiva, que é um livro que está, graças a Deus, muito bem avaliado na Amazon. Foi em 2018 a publicação desse livro. Ele é muito fácil de entender, muito didático para quem está iniciando, né? Porque ele dá um panorama geral. E aí eu fiz o MBA em Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano, e aí entrei para o doutorado na USP com um projeto de psicologia positiva, mas era a minha área de pesquisa agora vai ver a relação da espiritualidade com o bem-estar. O bem-estar é uma área que se conecta com muitos galhos, né? Muitas ramificações, a parte física, a parte espiritual, emocional, família, meio ambiente, tudo está interligado. Então e aí aqui eu, né, fui contemplada para poder fazer esse doutorado de sanduíche aqui em Cambridge, na Inglaterra, e estou aqui já há alguns meses, né, tendo a oportunidade de acessar essa universidade gigante que é aqui, que a cidade inteira é a universidade, né. Sim, essa é o ramo principal de Cambridge, É, educacional. sim, E um verdade. dos motivos que eu trouxe você, Salo, é porque você não só é tão conhecedora da psicologia positiva, como também você fez já muitas certificações comigo em disciplina positiva. Você fez a certificação parental, você fez a certificação para casais, fez a certificação para primeira infância. Então, assim, você viveu, vivenciou, aplicou e continua aplicando as ferramentas da disciplina positiva no seu trabalho. Então, para a gente Sim. ajudar as pessoas a entender, então, o que é psicologia positiva e disciplina positiva? Conta pra gente o que é psicologia positiva, e eu, como
trainer em disciplina positiva, né, lead trainer, eu vou contar o que que é disciplina positiva. Daí a gente vai falar, você fala os fundamentos da psicologia positiva, eu falo os fundamentos da disciplina positiva. E assim a gente fazendo um pingue-pongue. O que que você Hum. acha? Ótimo, bem legal, bem didático isso. Então Uhum. tá, então vamos lá. O que é psicologia positiva? Bom, a psicologia positiva é um movimento que veio com o objetivo de estudar as potencialidades do ser humano, aquilo que faz bem. A psicologia tradicional, ela durou durante décadas, ela ficou muito voltada principalmente para pesquisas ligadas a patologias, depressão, ansiedade, que são super necessárias, né, jamais isso aí a gente nunca vai poder parar de focar. Mas o problema é que o foco da psicologia estava excessivamente nisso. E aí existem maneiras, a psicologia positiva eu vejo ela com um perfil de prevenção, na verdade, psicológica, porque a gente, ajuda a educar as pessoas com tudo aquilo que possa lhe trazer, o bem-estar no dia a dia, inclusive a questão da resiliência. A psicologia positiva ela já está na sua terceira para sua quarta onda, e resumidamente, assim, ela começou primeiro com esse foco bem no positivo, nos comportamentos que trazem emoções positivas, os relacionamentos, e aí depois ela foi para uma segunda onda que foi estudar, as emoções positivas e negativas, né, e o quanto que, as pessoas também podem florescer, né, que é o flourishing, que é o verbo aí clássico, né, da psicologia positiva, o quanto elas podem florescer diante de adversidades, né, de superação. E a terceira onda, que agora é um estudo do bem-estar em culturas diferentes, em religiões, enfim, nos sistemas mais amplos, já não é mais só no individual, né. E aí tem na área de trabalho, tem enfim, aí vai ver as diferenças de cada grupo, né. E os pilares da psicologia positiva, Espera né. aí, então você Hã. lembra dos pilares que eu vou dar uma introdução no Ah, que é disciplina positiva. Então vamos lá. ok. Disciplina positiva é uma maneira da gente criar os filhos sem punição, sem castigo, sem humilhação, com respeito às crianças e aos adolescentes, usando ferramentas, que hoje nós temos 52 ferramentas, para educar, realmente educar seres humanos que vão ser responsáveis, vão ser felizes, vão estar vivendo no bem-estar, ou quando não estão no bem-estar, focam em solução para chegar no bem-estar, e que também, cooperem no mundo, né. Então esse é a definição mais sucinta que eu posso dar do que é disciplina positiva. Agora seria interessante, Sala, antes de você entrar nos fundamentos, quem é que cunhou o termo psicologia positiva? Ah, sim, esqueci do básico, né, do do criador. Então, o Martin Seligman, né, que foi hã, ele fez, na verdade, um resgate, porque existem relatos, na verdade, o termo psicologia positiva já tinha sido, hã, já aparecia em alguns na obra do Abraham Maslow, que foi uma pessoa que trabalhou muito com, né, com essa parte do humanismo, da potencialidade. Então, assim, ele meio que resgatou. Mas o Martin Seligman, realmente, ele foi quem, até como na posição que ele tinha, que era presidente da Associação Americana de Psicologia, ele, então, encabeçou esse movimento junto com vários outros psicólogos também da área. Tá. Na disciplina positiva, quem cunhou o nome disciplina positiva foi a doutora Jane Nelson, que é uma psicoterapeuta, norte-americana, que hoje tem 7 filhos, 22 netos, 18 bisnetos, e naquela época, por volta de 1970, ela estava indo para um mestrado, e no mestrado dela o professor ali, assim, ensinou vários tipos de psicologia, e uma delas foi baseada no psiquiatra e psicólogo Alfred Adler. E quando o professor apresentou essa teoria chamada psicologia individual, ela ficou encantada e queria aplicar para saber, nossa, se eu fizer isso sem castigo, será que vai dar certo? Então ela começou a treinar na casa dela, imagina, 7 filhos, então ela teve
filhos que nasceram antes dela conhecer esses fundamentos, durante, quando ela conseguiu desenvolver as ideias e depois escrever o livro em 1981, e filhos depois, que nasceram depois, que ela já tinha aprendido isso. Então, ela teve a chance de realmente colocar em prática, e ela escreveu o livro que deu início a uma série de livros com o mesmo nome. Então tem Disciplina Positiva para crianças de 0 a 3 anos, 3 a 6, adolescentes, crianças com necessidades, especiais, pais separados, pais ocupados, na escola, na sala de aula. Então, assim, hoje nós temos mais de 22 livros da série e é um best-seller, internacional. Ah, deixa eu contar uma coisa, eu vou dar uma mini Hum. aula de psicologia, eu não sei se você sabia disso, Salwa. Hã. O Dr. Adler, que foi esse grande criador da psicologia individual, a gente está falando, assim, há 100 anos atrás, né, por volta de 1910, que ele realmente escreveu e fundou essa psicologia individual. Ele fala que o indivíduo não pode ser visto fora do seu contexto social. Nós sempre estamos nos relacionando com coisas e outras pessoas. A gente não consegue Uhum. aprender e viver sozinho. Essa é a premissa da psicologia individual. E ele, na verdade, inspirou muitas outras pessoas, inclusive o Maslow, porque o Adler falou que na vida a gente está procurando sempre se superar, a ponto da gente buscar sempre a autorrealização. É isso que dá propósito, é isso que nos traz bem-estar, não é? Quando a gente se sente Uhum. autorrealizada. Não é o número de Uhum. seguidores, não é o quanto dinheiro você tem no banco, mas sim, nossa, se sente bem fazendo aquilo que você faz. E o Carl Rogers também foi inspirado pelo Adler. E se a gente olha na pirâmide de Maslow, que foi um dos precursores até do Martin Seligman, o que tem na Uhum. ponta da pirâmide? Autorrealização, Autorrealização. né. Então é Uhum. muito interessante que a gente está falando de aí congruências entre as 2 psicologias, né, a disciplina É, e você positiva. tem no meio da pirâmide os afetos, né, que são parte fundamental aí da disciplina positiva. É isso aí. Então vamos lá, vamos para os fundamentos da psicologia positiva. Bom, a psicologia positiva ela começou com, a teoria, né, do bem-estar, quando Martin Seligman ele aperfeiçoou essa teoria, ele cunhou pelo nome de PERMA, né, e que é uma sigla. Então, Como é que é essa sigla? basicamente PERMA, PERMA. Tá. Esse modelo foi um modelo bem inicial, hoje em dia vários autores acrescentaram algumas coisas a mais, mas esse modelo já dá uma base geral. Então, e a psicologia positiva, ela tem, o PERMA, ele é formado primeiro por emoções positivas. Essas emoções positivas é no sentido do quê? De você tentar, identificar, junto com o cliente, junto com a pessoa, quais são as atividades que possam, né, que ela possa, gerar mais essas emoções, e aí a gente trabalha com, emoções específicas, no caso, a gente fala sobre gratidão, aí tem as práticas, tem as técnicas, cada um, você tem aí sobre a esperança, você tem, interesse no sentido de aprender, né, o amor, a gente tem uma autora, Barbara Fredrickson, que numerou 10 emoções positivas, mas não se restringe a isso. É E eles comer trazem também entra como emoção positiva? comer? É. Tipo, a Não. pessoa a pessoa Ah, que sim, no gosta de sentido comer e de fica satisfeita, fala: "Ah, isso aí é uma emoção positiva para mim", ou beber, ou fumar, ou assistir uhum. Netflix, você acha que isso entra ou não? Então, aí a questão é que aí vem o equilíbrio do lazer, porque é a diversão, o lazer, com é o que a gente chama da felicidade hedônica, né, tomar cuidado com isso, porque tudo que é prazeroso tem um grande risco da pessoa querer fazer repetidamente. O ser humano não se sacia com algo que ele gosta só uma vez, né. Então, assim, claro, as pessoas que conseguem ter esse olhar, elas vão saber a hora de parar. Mas a felicidade que se busca o
termo do bem-estar na psicologia positiva é a felicidade eudaimônica, que é um termo já lá de filosofia grega, que é aquilo que traz mais sentido para sua vida. E aí, voltando para o modelo PERMA, né? Você tem o E, que é o engagement, que é a parte das forças e virtudes, das forças de caráter, o flow, tudo aquilo que traz engajamento para a pessoa. Pode dar Eles um trazem, exemplo? sim. Dá um exemplo que é flow. Flow, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo agora, para mim, eu não penso em estar em qualquer nem outro lugar, eu estou aqui com você, e se essa conversa durar 3 horas, vai ser maravilhoso, eu sei que vai estar tarde para você, eu vou deixar isso acontecer. Mas o flow, eu Imagina. acho que é isso, né, você está fazendo algo que você gosta, que é produtivo, e você não vê o tempo passar. É, e aí a grande diferença do flow para outras atividades de lazer, que o flow, no flow, o grande diferencial dele, que além de você gostar do que você está fazendo, você vai se aperfeiçoando naquilo que você está fazendo. Videogame é Então, flow? Gera aí o engagement? então, essa é uma questão que já trouxeram muito sobre essa questão do videogame, mas ele desconecta a pessoa, claro, ele não vai ver a hora passada e todos aqueles sinais. Mas com que finalidade ele está usando esse jogo? Né? É com uma finalidade de lazer ou ele está se aprimorando em algo que ele vai poder futuramente tirar algum proveito disso, ou então, né, ter uma habilidade? Então, assim, aprender a tocar um instrumento, a pessoa aprender a fazer algum esporte que ela vai se aperfeiçoando, enfim, diversas atividades onde você vai se aprimorando. E ele Legal. tem que ter um desafio, ele não pode ser algo simples, nem muito fácil, nem muito difícil, ele tem que ter um pouquinho de uma pimentinha ali para você. Mas aí, voltando no engagement, o que eu quero dar mais, também mais foco, que é o coração da psicologia positiva no engagement, são as forças de caráter, as 24 forças, que vêm das virtudes humanas. Então, o Seligman, ele resgatou um aprendizado, um conhecimento que desde Aristóteles, né, a filosofia trazia muito isso, que são as questões, né, os valores humanos. E aí entra o amor ao aprendizado, a curiosidade, ah, aí tem as virtudes da humanidade, virtudes da temperança, que é a moderação, autocontrole. Você tem as virtudes da transcendência, que é a espiritualidade, o humor. Aí tem as virtudes da sabedoria, né, que é a parte do conhecimento, perspectiva. Então, e as virtudes da coragem e da justiça. Então, dentro de cada uma dessas virtudes tem as forças específicas. E aí, por que fala engajamento? Porque à medida, cada um de nós temos um pouquinho de cada uma dessas virtudes, mas a gente tem alguns traços que algumas delas que a gente tem mais facilidade e que quando a gente pratica, cada um de nós, aquela virtude ou aquela força específica, a gente se sente muito gratificado e é algo que não precisa de muito esforço. Então, de repente, você pode ser uma pessoa que é corajosa naturalmente, não é aquela pessoa que fica pensando e tal, é uma coisa natural sua de se expor, de falar em público, de correr riscos, gostar de aventura. E pode ser que isso para mim exige muito, muito esforço de mim. Então, se eu ficar tentando, por exemplo, buscar um trabalho onde eu vou ter que me expor, isso vai desgastar muito mais do que se eu buscar algo, um comportamento, uma virtude, uma força que seja mais alinhada à minha personalidade. Então, isso o estudo das forças ele é enorme, eu nem vou entrar mais, mas ele tem conexão até mesmo com a escolha profissional, tem conexão com várias áreas de vida. E Então também para se alguém pais e tiver filhos. interesse em fazer esse estudo, tem que procura você? Como é que procura isso? Como é que dá um Google na internet? O teste chama Ah, tá. Teste VIA de forças de caráter, o Character Strengths. Ele está disponível na internet, ele é gratuito, qualquer pessoa pode fazer e ter esse resultado das E forças que são via mais. é o E VIA. isso. Uhum. Legal. E aí você tem o resultado, só que o que a gente fala
né, o que leva a pessoa a ir buscar a psicologia é o que fazer com esse resultado, que aí o psicólogo vai trazer atividades ou vai trabalhar com isso para focar nos pontos fortes que a pessoa tem. Uhum. Porque o que que acontece, Fernanda, isso aí pode até ter uma semelhança com uma parte da disciplina positiva. Quando você a gente tende a olhar os nossos defeitos, né, porque alguém nos ensinou isso quando a gente era criança, né, você sabe Claro. bem disso. Alguém focou, alguém ficou nos lembrando o tempo todo disso. E aí, a gente tenta se aprimorar e melhorar. A questão é que quando você foca no teu ponto fraco, a tua tendência é se desmotivar ao longo do tempo, de se esgotar, né. Então, o que que algumas teorias falam é que se você começa pelos pontos fortes e repete isso, vai se fortalecendo, a autoestima, a autoconfiança vai tudo crescendo ao mesmo tempo, que aí você digamos, se tem mais força para lidar com as suas fraquezas, né, Sim. para poder Sim, corrigir tem o um resto. efeito emocional e psicológico muito forte, né, aquele velho ditado: "Onde você coloca a sua atenção, aquilo cresce". Se eu coloco Sim, a atenção, né, às vezes numa espinha que eu tenho no meu olho, só na bochecha, e eu só olho para aquela espinha, esqueço de todo o resto, né, parece que: "Nossa, eu não vou me esconder", e você começa a se comportar baseado naquela crença que a espinha é a única coisa que, se você só olha, a outra pessoa só vai olhar a espinha no teu rosto, não tem mais nada para olhar. E aí a gente se comporta desse exatamente. jeito, e a gente atrai o comportamento das outras pessoas: "Nossa, por que a Fernanda tá agindo tão estranho assim, né?" E aí É. você não vai querer ficar junto, porque aquilo é desconfortável, aí você vai embora e fala: "Tá vendo? É por causa da espinha", e é meio que aquilo e cria uma profecia autorrealizável, né, aquele viés da confirmação. Eu sabia que era por causa da espinha, e é por isso que ela tá indo embora, é por causa da espinha, né. Então é bem por É, aí, né, se a é por gente aí. foca no negativo, a gente vai agir de uma maneira um pouco diferente de se a gente foca naquilo que tá dando certo. Sim. E Não é aí fantasiar, é ser realista e levar em consideração os 2, mas é onde a gente coloca mais a nossa energia. é, e aí também, na verdade, as pessoas até confundem, muitas pessoas que não têm o conhecimento profundo da psicologia positiva, houve muito o estereótipo de que é uma coisa rasa, de que é algo, né, para as pessoas têm que ficar felizes o tempo todo, e não é essa a questão. Mas, por exemplo, muitas teorias biológicas, de neurociência, elas já colocam, por exemplo, que o ser humano tem um viés negativo natural. Essa coisa que você falou da espinha, de olhar a gente tende a olhar o problema chama mais a atenção da gente do que por exemplo, você às vezes tem uma dor, e lembra da dor. Quando a dor passa, você não, tipo, ficou como se fosse o oxigênio, né. Então a gente, precisa treinar e, a perceber, a aumentar ampliar nossa percepção sobre os eventos positivos, até porque as emoções negativas, os eventos negativos têm um peso maior, bem maior do que as positivas. Então, para você ter um equilíbrio na sua mente, você tem que multiplicar as situações, as lembranças e os eventos que são positivos. É verdade, às vezes a gente vai pra cama e eu penso assim: "Tudo que eu deixei de fazer. Nossa, eu não consegui ligar, não consegui fazer, não consegui gravar aquele vídeo, não consegui gravar não sei o quê, os e-mails que eu não", e aí você dorme, né, ou então tem pesadelo. E eu acho que vem bem esse exemplo da gratidão. Você colocar a cabeça no travesseiro no fim do dia e pensar: "Puxa, olha quantas coisas eu consegui fazer hoje e eu sou grata hoje, né". Talvez eu não tive Sim. uma dor nas costas, eu consegui ficar sentada, eu consegui escrever, eu consegui talvez eu não consegui terminar, mas eu consegui abrir o Word e colocar o título do que eu quero Uhum. escrever, né. Talvez essa seja um pensamento de gratidão me leva a olhar para o que está acontecendo e focar minha energia no dia seguinte para aquilo que eu já estou dando continuidade. Talvez eu não tenha terminado, mas eu estou dando continuidade e um passo de cada vez, né, você chega lá. Sim, reconhecer as pequenas conquistas, né. Então, né, essa parte do engajamento
eu fecho por aí. Agora vamos para o terceiro pilar, que é o relacionamentos. Gente, a O gente R. ainda está no terceiro pilar. Ó, do PERMA, ela só falou até agora do P e do E. Agora ela vai entrar no R. Gente, E vocês olha estão ganhando uma aula de psicologia. Que delícia. Psicologia na prática. Vamos lá, R de só, relacionamento. relacionamentos. É, bom, aí é a nossa conexão, né? Mas depois a gente fala sobre isso. É nesse ponto que, assim, eu costumo dizer, né? Relacionamentos são nossa maior fonte de alegria e nossa maior fonte de raiva e tristeza também. Verdade. Pode ser os dois lados. Ou é tudo maravilhoso, ou é tudo, enfim. Então, é daí que vem muitos, inclusive, muitos transtornos emocionais, né, dificuldades, patologias que vêm dos ambientes tóxicos ou de um relacionamento que não está avançando, ou que está trazendo mais dores para a pessoa, mais tristezas do que satisfação. Então, essa bem-estar em relacionamento são colados, não tem como desvincular uma coisa da outra. Mesmo que você não tenha um companheiro, mas você tem que ter um amigo, você tem algum colega de trabalho, você tem filhos, enfim, você é, convive com alguém. E essas pessoas, mesmo que sejam poucas as pessoas com quem você convive, elas têm que proporcionar, né? A gente tenta se aprimorar para poder ter uma relação saudável, que não machuque o outro, que não seja violenta física ou verbalmente, né? E eu acho que é Que ajude o importante, outro. Sala, falar que é Hum, também a nossa percepção se a gente tem relacionamentos que são realmente íntimos. Porque às vezes a gente tem esse relacionamento, mas a gente se compara com o vizinho ou escuta a história de uma amiga, né, que tem, não sei, e vê aquela situação de uma maneira diferente, mas a sua percepção em relação aos relacionamentos que você tem não são íntimos, são, ingratos, né, às vezes a pessoa, hum, ela é ingrata, ela tem relacionamentos íntimos, mas ela não consegue ver, ela não consegue reconhecer isso. Então não é pelo número de pessoas que você conhece, as festas que você é convidado, os almoços que a pessoa guarda um lugar, né, da cadeira do lado esperando por você, são essas percepções do que é um relacionamento íntimo ou não. Então entra até aí, né, nesse se conhecer para conseguir aceitar o outro, do que o outro está dando para você. sim, e é o que você. Quando as pessoas falam. A palavra gratidão, ela é uma palavra que, infelizmente, está muito banalizada, mas assim, a gente às vezes usa reconhecimento como sinônimo, né? Porque é uma palavra, é um termo que se ramifica em muitas questões. E aí, uma das coisas mais importantes que ela traz, é isso que você falou, é ampliar a percepção. Só esse ponto de ampliar a percepção sobre o que aquela pessoa, digamos assim, fazer com que pese mais na sua balança as atitudes positivas daquela pessoa do que os defeitos dela, isso já Hum. resolve metade dos problemas, né? Então, se a tua percepção, e tem pessoas que realmente precisam ser muito treinadas, passar por várias técnicas para poder praticar isso, esse olhar. Não é fácil, até, também, e aí também uma das coisas que influencia essa forma que ela percebe o mundo, que ela enxerga o valoriza as pessoas, vem ali de trás, aí na tua área, aí na tua praia. Porque é como que uma criança foi ensinada a olhar, a perceber as coisas, né? Hum. Como que os pais, como que ela é, viu o comportamento dos pais e assimilou isso de alguma forma. Então, será que aquele pai, aquela mãe. Bom, vamos deixar a parte dos pais para depois. Vamos para o Muito M. Vamos complexo. para o M. Não, é para poder sair do PER, mas não saio hoje. Não, para a gente poder ir para os outros assuntos. Então vamos Então, lá, você o está no M, M agora. isso, o M é o meaning, que é o significado, sentido e significado. E aí é algo bem pessoal, que cada um tem que fazer essa descoberta. Pode ser a religião, pode ser sua família, pode ser sentido e significado, pode ser uma causa que você defende, causa das mulheres, a causa das crianças, o meio ambiente, política, pode ser, enfim, aquilo que te dá força para lutar por algo e fazer e construir algo.
a família, os filhos, é uma grande fonte de sentido e significado, porque muitos pais vivem, às vezes, muitos anos da sua vida, se sacrificam para poder, né, dar uma vida melhor para os filhos. Então, sentido e significado pode ser uma coisa, como pode ser uma junção de vários valores, várias coisas que motivam a pessoa intrinsecamente. Hum. E aí é aquela coisa, né, por exemplo, às vezes quantas pessoas lutam por uma causa sem ganhar nem um centavo, né, uma coisa, são causas voluntárias, porque para ela aquilo tem um valor, então aí a motivação, extrínseca, claro, ela acrescenta, mas se ela não tiver, mesmo assim a pessoa, aquilo mobiliza a pessoa para agir. Então é a nossa motivação, sentido e significado. Mesmo porque podem E até ter, alguns significados meio falsos, né, por exemplo, pessoas que estudam, 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 têm vários, certificados, diplomas, títulos, né, e é doutora, é a doutora Fernanda. Então a doutora Fernanda, ela é doutora Fernanda no consultório, na escola dos filhos e em casa também, que eu quero que meus filhos me chamem de doutora Fernanda, entendeu. E a pessoa não sai de uhum, trás daquele significado do título dela, que representa: "Eu estou aqui num patamar elevado e eu quero que vocês me tratem como tal", né. Então assim, sim. até esse M de meaning, que significa significado em português, também precisa ser bem entendido para não ser mal interpretado, né. Sim. É, e também aí na questão profissional, isso se mistura mesmo, se confunde com o que é realmente aquilo que a gente chama de chamado, né, interno da pessoa para aquela profissão, e o que é, ou será que aquilo está misturado com o status da profissão, com o prestígio que ela vai ter, e vem um pouco misturado às vezes, né. Mas, é aí que inclusive muitas pessoas, né, descobrem ao longo da vida que não escolheram a profissão errada, que não era aquilo que eles queriam, e porque essas descobertas vão, né, o autoconhecimento vai fazendo essa mudança, né, a pessoa descobrir o que realmente mobiliza ela. Que aí E às falta vezes as pessoas propósito, né. Ela vai, ela faz, ela acontece, ela faz as tarefas, mas ela por dentro se sente vazia. Então ela tem que fazer sim, mais tarefas e tem que se manter cada vez mais ocupada, para não ter que lidar com o vazio a hora que não tem nada para fazer. Então é um pouco complicado quando a gente está sozinho, não é chamado para nada, né, e você fala: "Que eu vou fazer agora?", né. Não, você passar tempo com você, que é a pessoa que você deve mais gostar de passar tempo é com você mesmo, né, você se diverte sozinho, você vai nos lugares sozinho, você canta, né, eu falo comigo mesma, né, eu dou risada às vezes de algumas coisas que eu mesma faço. Então é importante a gente ter esse relacionamento, né, com a gente, sim. para que a gente veja a vida com propósito. Quando a gente vai no trabalho, a gente tem um outro papel, aquilo tem um outro significado, né, e a gente vai entendendo isso e vai tirando os véus, né, da frente do olho e vendo com olhos de quem quer ver mesmo, para viver uma vida plena, com significado e com propósito. É, e quando a pessoa não descobre isso, ela tende a ficar mais dependente das motivações extrínsecas, que é salário, dinheiro, status, prestígio, que são as coisas de fora para dentro. Ela precisa, ou até mesmo elogios, né, a gente aprende Hum. também da disciplina positiva. A criança que é dependente de um elogio, ela tende a crescer, buscando mais isso, né. E quando ela tem, e aí isso não é algo construtivo, né, isso é algo mais dependente, torna ela mais dependente do externo, porque vai ter muitos momentos que a gente vai fazer o nosso melhor e ninguém vai nos elogiar, essa é a realidade da vida. Ou até vão botar defeito. Então, e aí, como que a gente vai lidar com isso, né? A gente tem que ter a sensação de satisfação com o nosso esforço, porque Uhum. muitas vezes esse elogio não vai chegar. Então, a questão do sentido e significado, e entra também a autoestima, pode entrar a pessoa que, enfim, eh, vários, vários valores, né. E aí vamos para o último accomplishment, que é a realização, é o A.
A realização, o Seligman ele traz esse termo, e dentro desse termo tem vários outros conceitos juntos, né, que vêm junto. A realização, ela é algo que você tanto olha para trás, para o seu passado, a sua trajetória de vida, como para frente. Você olhar para trás te dá força para você, e segurança, né, para você saber que se você já passou por situações, né, que você superou no passado, então você tem condições de enfrentar mais no futuro. E aí entra a questão de metas, né, o que que você, quais as metas que você já conquistou e quais que você ainda, gostaria de conquistar, e aí entra projetos de vida, entra botar em ação aquilo que você e fazer a junção, né, do significado, das suas forças, dos seus pontos fortes, para que tudo isso aí também tenha um produto ou alguma coisa que vai continuar te trazendo satisfação, né. Então, a realização é, digamos assim, o que a gente faz da nossa vida, o que a gente fez, né, o que que quais foram as nossas conquistas e quais ainda a gente pretende conquistar. A gente, ser humano, precisa ter essas ambições de construir algo, de fazer mais, porque é isso que move, né. Quando a gente não tiver mais isso, é porque a gente estagnou. Então a Eu me vejo realização. muito fazendo essa reflexão no meu aniversário, no começo do ano. Às vezes a gente fica doente, recebe um diagnóstico, você reflete, né, você fala: "Ixi, se eu morresse amanhã era isso que eu queria estar fazendo mesmo? É esse problema que eu queria estar resolvendo? É muito pequeno para passar alguns dias da minha vida pensando nisso", né. Então eu acho que devem ter rituais que a gente passa que força a gente a pensar nisso, porque eu acho que não é uma coisa que vem naturalmente, né. Por exemplo, hoje, eh, dia 1 e falou: "Começo do mês", né. O que que eu vou fazer hoje? Tem um mês inteiro aí para eu fazer, né. Vou ganhar meu salário, o que que eu vou fazer com isso? Acho que até nessas pequenas coisas, né, é importante ter metas pequenas Uhum. É, de inclusive a pouco. realização pode ser se você, né, às vezes quando, por exemplo, quando a pessoa está percebendo que ela está procrastinando muito, ou então às vezes ela está com metas muito irrealistas, muito grandiosas, além de dividir as metas em pedaços, ser mais específico, tem toda, né, uma técnica que a gente trabalha isso, mas às vezes você precisa reconquistar uma motivação com coisas simples. Então, as tarefas de agenda que você tem que fazer, uma arrumação de um quarto da casa, de algum lugar. Gente, a arrumação, não vou nem entrar nisso, mas aquela coisa, ambiente externo reflete nosso ambiente interno. O que tem de importância nessa questão de organização externa, o impacto que isso traz para a gente também é uma coisa super importante. Mas então a realização, Fernanda, ela também ela é uma mistura de também visões de otimistas de vida, né? E que é difícil ser otimista, porque, como eu falei, é uma luta às vezes contra a nossa própria mente, né? Porque a nossa mente tenta nos proteger dos perigos e nos alertar, né, o que que pode dar errado, o que que pode, e aí a gente que precisa ter essas, treinar, né, e ter esse olhar de segurança sobre avaliando as nossas capacidades, que é o que a gente chama de autoeficácia, né, o quanto que eu já conquistei, se eu já fiz isso, isso não é algo impossível para mim. Então junta o mindset de crescimento, que é a teoria da Carol Dweck, tem várias teorias que se encaixam, e a questão da garra também, né, que foi muito falado na parte da realização, que é o quanto você vai persistir naquelas tarefas, o quanto você realmente quer aquilo, gosta daquilo, que é a paixão por aquilo, e o quanto que você também tem a disciplina de estar treinando, de estar aperfeiçoando aquilo, ou você simplesmente não faz, né. Então entra um conjunto. Todas essas características é uma junção de vários comportamentos ao mesmo tempo. Bom, essa foi a PERMA. PERMA é PERMA, que são 5 fundamentos, princípios, pilares da psicologia Uhum. positiva de Martin Seligman. Coincidentemente, a disciplina positiva também tem 5 princípios.
Eu não sei, deve ter algo mágico com esse número, não é mais o 7 ou 11, deve ser o 5 agora. É verdade. E os 5 princípios da disciplina positiva, eles dão a base para todo o trabalho que a gente faz, para toda a nossa conduta, a nossa maneira de pensar, e para cada uma dessas 52 ferramentas, tem que ter os 5 princípios. Se faltar um desses princípios, já não é mais uma ferramenta da disciplina positiva, é uma ferramenta de manipulação. Tem muita gente que me pergunta onde eu encontro esse baralho. Esse baralho você encontra lá no meu site, Filosofia Positiva Oficial. É só buscar lá disciplina positiva para pais, para educar os filhos, e você compra com desconto no site da editora Manoli, usando o cupom positiva. E os 5 princípios são o seguinte: o primeiro deles é respeito mútuo. A gente fala, eu quero educar meus filhos, eu quero que eles me escutem, eu quero que eles me obedeçam, e os pais fazem loucura por amor, né? E aí a gente acaba, sem querer, faltando respeito, né, enfia o dedo na cara do filho, pega o celular da mão do adolescente, "deixa que eu resolvo", dá um grito, bate na mesa e pronto, né, aquilo resolve. Mas na verdade a gente não está sendo modelo de respeito. Então o respeito é uma mão de 2 vias, eu respeito você e você me respeita. Quando você não me respeita, eu respeito a mim mesma e eu não vou aceitar esse tipo de tratamento, eu não vou aceitar que você me soque, me bata, né, então eu vou me retirar. Então a gente tem que lembrar que a gente tem o autorrespeito e o respeito pelo outro. Esse é o primeiro princípio. Algum Uhum. comentário até aqui, Salwa? Se quiser, né, você já participou da disciplina positiva, quiser adicionar alguma coisa, você me fala, tá bom? Tá, não, mas pode continuar, no final a gente faz as conexões aí. Tá. O segundo princípio é que a gente, a hora que está aplicando as ferramentas, que na verdade para mim a gente não aplica ferramenta nenhuma, a gente se torna a melhor ferramenta possível e imaginária para ajudar os nossos filhos, porque como você falou, Salwa, se a gente não tem relacionamento, não tem como eu usar essa ferramenta, assim, que coincidentemente está aqui, apenas uma palavra, tá bom, eu entendo essa ferramenta, eu vou usar igual um robô, né, não vai rolar, teu filho vai olhar para você, o que aconteceu com a minha mãe? Né, ela foi abduzida, né, a gente precisa ter o lado humano para usar qualquer uma dessas ferramentas, a gente precisa se tornar ferramenta. Então o princípio é que todos nós temos essas 2 necessidades de se sentir aceito e sentir que a gente é importante, que a gente está contribuindo. Se a gente tem um senso que a gente não é aceito dentro de casa, a gente vai se comportar de um jeito diferente quando a gente tem esse senso de aceitação dentro de casa. Ou na amizade, ou na sala de aula, enfim. É o senso de aceitação e importância. Importância é o que eu faço, eu estou contribuindo. Tipo, agora eu tenho um senso de aceitação imenso, né, porque eu estou contribuindo para essa conversa, para esse bate-papo. O que você fala eu escuto, eu contribuo para aquilo que você fala. E dá uma sensação gostosa, porque a gente está crescendo aqui, eu estou aprendendo muito, Salwa, então obrigada. O Eu terceiro também. princípio é que a gente usa a disciplina positiva pensando que a gente está educando para o longo prazo. Talvez eu até quero que meu filho pare de chutar o cachorro, ou coma todo o brócolis do prato, ou tome um banho agora mesmo, mas se eu quiser uma ferramenta que faça ele fazer algo, eu já não estou mais educando, eu estou manipulando, eu estou colocando coação. E a disciplina positiva não é isso, a gente tem que ter essa mentalidade que a gente está educando para o longo prazo. E ainda eu quero que meu filho coma o brócolis, mas a gente tem que focar no processo. Como eu vou fazer isso? Será que eu tenho que criar um quadro de rotina? Será que eu tenho que envolver o meu filho na conexão antes da correção? Vamos junto no supermercado, vamos comprar as coisas, vamos preparar junto, enfim. E aí a hora que o brócolis chega na mesa, aquilo tem uma história, né? E talvez ele até queira provar o brócolis ou não, mas tudo aquilo fez parte de um processo para ensinar essa criança a se entender, né, então o foco está no longo prazo. O quarto princípio, ele ensina habilidades sociais e de vida. Eu acho que essa é a coisa mais importante, porque não, assim, todos são, mas é que a gente às vezes esquece, sabe, quando a gente tem filho, a gente está no olho do furacão, é tão difícil a gente usar aquele momento do desafio, que o filho mentiu. Às vezes você pega bebida no quarto do filho, às vezes o filho é pequeno e não quer mamar, não quer nada, e você já perdeu a paciência, a gente esquece
que todo desafio que acontece, todo desconforto que a gente passa, todas as dúvidas que a gente tem, às vezes a gente até se sente sozinho como mãe, como pai, como cuidador. Você fala: "Gente, eu tô passando tudo isso, por quê? Por quê?". Não, tem um porquê, né. Porque você nesse momento é uma grande oportunidade de você ensinar habilidades sociais e de vida, porque a gente só aprende por meio do relacionamento. Você falou uma coisa tão bem falada, que relacionamentos, são a origem do como é que você falou? Do amor ou da dor, não é? Tanto da alegria como das piores emoções, e tem os 2 lados. Quando meu filho, se apresenta no judô, no basquete, nossa, eu fico tão orgulhosa. Eu falo: "Gente, ó, meu filho, pessoal", né, você vira assim, você quer postar para todo mundo. Que alegria, né. Nossos É, filhos são essa fonte de alegria. E às vezes quando eles fazem coisas que dá vontade de puxar os cabelos, você quer esconder, você quer esganar, mesmo assim que é seu filho. Então, é fácil a gente esquecer nos momentos do desafio, que esses são os momentos mais valiosos para a gente ensinar. E eu só consigo ensinar se eu tiver dentro de mim essa habilidade social e de vida também. Não sou perfeita, mas se sim, eu estou buscando e eu estou compartilhando o meu processo de aprendizado com meu filho, esse é o grande propósito que a gente encontra nos desafios, né. Essa é a grande sim. alavanca. Eu não preciso ser perfeita para ensinar, eu só preciso estar consciente de que também é difícil, para mim também é difícil. Eu também quero comer um chocolate antes do almoço, e eu não vou comer porque eu sei que a gente combinou aqui em casa que a gente só vai comer no sábado e no domingo, mas isso não quer dizer que eu não posso falar sobre isso, né, sobre a minha angústia, sobre a minha dificuldade e falar para o filho também. E essa habilidade social a gente aprende fazendo, né, não tem outro jeito. E aí você vê quanto que cada vitoriazinha de uma mãe com: "Ah, consegui, meu filho, tá sendo mais, fez um ato lá de gentileza com o coleguinha, ele, enfim, mudou o comportamento", né. Quando a mãe vê que aquilo funcionou, cada coisinha dessa é uma realização. E isso aí também é uma grande fonte aí, faz também essa ligação aí com, esse sentimento das mães de dever cumprido. Só que ela vai achar também aquilo, os deveres que não foram cumpridos, aquilo que não deu É a culpa certo. materna. É. Então aí ela só que ela precisa tomar esse cuidado para, né, não ficar só ali com os ligada com os fracassos, porque aí ela chuta o balde de vez, né. Então tem que olhar para os 2 lados. E olha que conexão bacana você fez com a psicologia positiva, que é o A de accomplishment da realização, é esse? Sim. Sim. Ok, ok, legal. Bom, o quinto e último princípio é que as ferramentas da disciplina positiva, ou toda essa maneira de pensar e agir, ela na verdade promove o poder pessoal das nossas crianças e adolescentes. Ou seja, é aquilo que você falou lá, Salva. Será que os pais estão ensinando os filhos realmente a serem independentes, autônomos, pensarem por si mesmo? Ou será que os pais querem que os filhos sejam dependentes, coitados? Assim, eu vejo um papel de contribuição, porque meu filho não consegue sozinho, então eu pulo e faço por ele, é aquele complexo da mãe que tem que ser sempre a salvadora. "Ah, ainda bem que eu tô aqui, ainda bem que eu existo. Como é que meu filho ia viver sem mim?", né. Uhum. E na verdade o que a gente está querendo criar é essa independência emocional, né. Não é só ser independente, todo mundo é independente, e nem é codependência, né. Eu só existo porque meus filhos existem, o dia que meus filhos saírem de casa, o que que vai ser de mim? Nada, porque eu só aprendi a ser mãe, a minha contribuição é só essa. Então assim, a gente está procurando aqui, cooperação, né, é viver junto. E aprender que eu tenho a minha independência, meu filho tem a independência dele, que é apropriada para a idade dele. Eu preciso dar poder para ele, autonomia para ele. Se ele sabe fritar um ovo aos 4 anos, com cuidado, lógico que eu vou supervisionar, eu vou estar lá, ele sabe fritar, não preciso fritar para ele. Né? Se meu filho já é Sim. adolescente e sabe fritar o ovo, então agora também já sabe lavar a panela, secar e colocar no lugar. Né? Tem que ser apropriado para que eles desenvolvam esse poder pessoal. Eu consigo. Eu sou capaz. E não é só fritar um ovo não, né.
É assim, eu tropeço, eu tiro um 0 na prova, eu não estudei, tirei nota baixa, você consegue dar a volta por cima. Você tem resiliência, porque você tem apoio e você fala: "Ó, tem alguém, ó, vai lá, você fez errado e agora é uma chance de você aprender, filho, vai lá, eu tô do seu lado", né. Não é sermão, não precisa, né, se colocar: "Tá vendo? Eu não falei pra você. Falei pra você estudar? Quantas vezes eu preciso falar? Eu pago escola particular pra você". E a gente achando que com esses discursos bonitos, né, cheios de moral, e eu tô certa, você tá errado, que a gente tá ensinando poder pessoal e não tá. Então poder pessoal mesmo a gente ensina, dando oportunidade para os nossos filhos fazerem, errarem, levantarem, arrumarem o erro, reparar o erro e tentar de novo, né, porque a gente sempre vai poder tentar de novo. E isso vai ser super determinante para que eles possam desenvolver, você falou em resiliência, a grande base da resiliência, uma das grandes bases é a persistência. E a persistência é uma característica difícil de uma pessoa, porque ela envolve um monte de fracassos, ela envolve você recomeçar do zero, tentar de novo, enfim, e isso lá na infância, quando é aprendido, né, quando a criança você trouxe aí vários conceitos em tudo que você foi falando nesse último pilar aí, né, nesse último elemento, que é a questão da desenvolver a autorresponsabilidade da criança, dela se responsabilizar pelas pequenas tarefas, e desprendendo um pouco dessa dependência dos pais, e desenvolver também um outro elemento que é a autoeficácia, quando se sentir capaz é um elemento da autoeficácia. E a autoeficácia ela é determinante para essa pessoa se arriscar a coisas diferentes, ou a tentar de novo, a ter, enfim, recomeçar outra vez. Então tem uma série aí de, além das habilidades, né, sociais, que você mencionou antes, de habilidades de vida, você está ajudando a desenvolver habilidades emocionais aí, Que né. começam a fazer parte da identidade da criança e do adolescente. Então, quanto mais cedo começa, mais ela vai ficando fortalecida, né, ela Sim. e eu acho que é isso que a gente espera. A gente E aqui nesse bate-papo não quer que ninguém se sinta mal, porque: "Meu Deus, não estou fazendo isso, agora é tarde demais". Não, não é, começa agora. Compra o livro da Psicologia Positiva da Sálua, compra o livro da Disciplina Positiva da doutora Jane Nelson, começa a ler, tem algo que você começa a fazer, né, não ficar aí se sentindo claro. mal, porque você está escutando tudo isso, não vai ajudar e nem essa a nossa intuição, a nossa intenção, desculpa. Sim, Essa não é a nossa intenção é ajudar e deixar vocês mais conscientes para tomar diferentes decisões que vão levar para o caminho onde você quer estar. exatamente. Bom, eu sei que tá tarde aí, a gente vai encerrar com uma pergunta aqui. Quando foi a última vez que você interagiu com o autor e o que você aprendeu com ele? Bom, eu tive a oportunidade de assistir, eh, palestras, congressos com vários e ouvir vários autores da psicologia positiva. O Martin Seligman, eu tive a oportunidade de encontrar com ele 2 vezes, na verdade, né, a primeira vez foi na Austrália, que eu apresentei um trabalho no congresso da Austrália, e lá, inclusive, entreguei meu livro para ele. Eu sei que ele não vai ler, porque ele não lê português, mas ele recebe esses livros. Ele mesmo, né, perguntou para mim. Então, assim, e a segunda vez foi agora em Londres, que Foi semana foi há um passada, né? é, acho que retrasada, se não me 2 engano. semanas É, atrás, ok. Bem isso. fresquinho. É. E, o Seligman, claro, todas as vezes que ele dá uma aula, ele traz primeiro, faz todo um volta, né, todo o panorama de quando começou a psicologia positiva, ele comentou sobre o modelo PERMA novamente, mas o que ele tem focado mais nesses últimos anos é num termo que não sei se é muito comum na psicologia, chamado agência, agency, né. É. Uhum. E esse Explica pra termo gente o que que é. Agência, e eu não sei, em português eu acho que deveriam ter encontrado uma outra palavra, porque traz uma Em confusão. inglês fica agency, né? Agency, é. A agência é o quanto você, utiliza da sua própria iniciativa, o seu livre-arbítrio, a sua força de vontade, enfim, essa iniciativa de, construir algo, de ir atrás de algo.
E isso envolve aqueles elementos que eu falei, todos os elementos que ele pesquisou ao longo da vida dele voltam, né, estão ligados ao agency, à agência, que é você não se move se você não acreditar que aquilo tem a chance de dar certo. Isso é o quê? Isso é otimismo. É autoeficácia, você não tenta fazer algo que você nunca fez na vida, né, a não ser que seja algo mais acessível para a tua capacidade, mas você vai geralmente a gente tende a fazer coisas familiares para nós. Então, a autoeficácia. Então, a agência, digamos assim, é um antídoto para o desamparo, né, para a sensação que muitas pessoas têm de que: "Ah, eu não consigo. Ah, o destino fez isso comigo, né, o destino Deus quis assim", aí entra até essas questões de passividade. Então, e muitas vezes, até algumas pessoas que têm uma história de vida mais sofrida, elas, nem sempre elas acreditam tem essa força, né, para reverter isso. E se elas tiverem esse pensamento, né, de que, aquilo é o destino dela, que ela é azarada, tudo aquilo, né, ela não vai ter essa iniciativa, a agência que é essa busca pela mudança, luta por uma modificação na situação dela ou do ambiente onde ela se encontra. Você sabe que enquanto você está Então falando, eu coloquei aqui a etimologia da palavra agência ou agente e vem aquele que age, poderoso, efetivo, colocar em movimento, seguir em frente, manter o movimento, exatamente. né? E É, quando a seguir gente talvez fala eu não consigo, o que faz com o movimento? Você fica estagnado. Então a agência é essa coisa de estar agente, é de estar em movimento, se sentindo poderoso e efetivo na vida. Mesmo assim, que eu não sei, eu vou seguir em frente. Eu acho que é bem por aí, né? sim, Eu tô sim, aprendendo espanhol. Por que que eu vou aprender espanhol depois dos 40? O que que eu vou uhum, fazer com aquilo, né? Para mim tem um significado, eu preciso me comunicar com as pessoas, mas se eu falar: "Ah, eu não vou aprender, vai demorar muito", eu realmente não vou aprender, aí eu não vou querer estudar. Então acho que esse senso de agência é isso aí, eu me coloco nessa posição de que eu consigo. Mesmo que seja um progresso devagar, eu consigo, né. sim. E isso lembra até né, não é um ditado popular, mas é uma frase que a gente costuma falar para as pessoas, né, que a gente se arrepende mais do que a gente não fez, do que o que a gente fez, mesmo que o que a gente tenha feito foi errado. Porque, o ser humano precisa tentar, precisa enfrentar situações novas, precisa fazer. E quando você não se para, né, diante daquilo, se paralisa, até os pensamentos também não tendem a ser não mais negativos com relação a porque aí tende a crescer mais aquilo. Você vai focar nesses pensamentos e eles vão ampliar, eles vão se multiplicar, e aí a pessoa entra em todo um ciclo, né, que a gente chama de espiral negativa, que aí ela começa a puxar um pensamento com o outro, e aquilo vai só piora. E pensamento não deixa de ser uma força. Né, porque quando a gente pensa: "Eu consigo, eu me sinto capaz", e a minha decisão é que eu vou dar o primeiro passo, vou me inscrever, vou abrir o livro, né. E quando eu penso: "Para que que eu estou fazendo isso? Está perdendo tempo, você não serve para nada, eu sou a pior mãe do mundo", ou seja lá o que a gente pensa, né, eu vou me sentir realmente, desmotivada e aquilo vai me levar para uma decisão de realmente, eu vou reclamar. Melhor reclamar e falar que eu não consigo, ou as pessoas têm pena de mim, ou eu nem vou tentar, e aí você nem dá o próximo passo. Então faz total É, e sentido, até também pensamento em movimento, né. sim, e a questão a falta de agência, né, a falta desse movimento, muitas vezes está muito relacionado com aí já vou fazer o link aí de novo com a sua área, com aquele pensamento, com enfim, com uma com a falta, né, dessa ferramenta de quando a gente aprende na disciplina positiva se ensina que erros são oportunidades de aprendizado. Então, uma criança que não aprendeu isso, que ela se aprendeu a se envergonhar dos erros, porque alguém ria dela, alguém, né, que ficou bravo, criticava, ela tende a ser, menos,
né, a fazer menos esse movimento, porque esse movimento vai trazer todas aquelas sensações ruins que ela teve quando ela em outros momentos passados, de tristeza, de vergonha, de culpa, de medo, então ela tende a ter mais dificuldade para fazer, para ter essas iniciativas, né, e aí, isso aí vai bloqueando a coragem dela de enfrentamento, enfim, tudo isso. Então olha só o tanto tem muitos links que a gente faz, a infância é uma coisa que tem que ser super focada, porque é a base de tudo, e, a disciplina positiva, eu costumo falar, né, o que tem na disciplina positiva é ligado à psicologia positiva, mas não tem na psicologia positiva com tanta especificidade, Hum, né, as técnicas, as ferramentas, o nível de detalhamento, como isso é trazido de forma bem específica, em situações, eh, que são clássicas, né, que acontecem em todos os lares. Então isso a gente não tem muito desenvolvido na psicologia positiva com essa especificidade nessa relação de pais e filhos. E por isso que a disciplina positiva, ela é um grande complemento, digamos que a psicologia positiva é um guarda-chuva, né, eu uhum, considero, e como tem a parte de relacionamentos, a disciplina positiva ela está dentro desse guarda-chuva. Claro que tem aí, mindfulness, tem várias outras áreas que foram se desenvolvendo. Mas, e o que tem na psicologia positiva, ainda talvez não tenha na disciplina positiva, no sentido de que, por exemplo, trabalhar nas crianças essas virtudes, essas forças, de uma forma mais específica. Inclusive, tem uma autora que publicou, ai, não estou lembrando o nome dela, ela é australiana, que ela publicou um livro sobre isso, e aí até estava vendo esses dias na internet, e alguns artigos, eu vi até o termo disciplina, peraí, parenting, positive psychology parenting, parentalidade da psicologia positiva. E aí eu falei, gente, para que inventar a roda, né? Vamos nos juntar, vamos nos hum, unir, né? Vamos nos conectar. Cada um tem o seu, mas a gente tá, se a gente juntar, a gente fica mais, né? hum. Então, assim, isso pode tranquilamente ser inserido dentro da disciplina positiva, claro que aí é com a Jane Nelson, mas eu acho assim que quem faz trabalha com isso, com seus clientes, enfim, né, ensinando, pode incorporar essa prática de virtudes, de emoções positivas, da questão de sentido e significado, apesar de que isso depende também um pouco da idade, né, essas descobertas da criança, mas uma complementa a outra. Então, não dá para a gente dizer que se fizer psicologia positiva não precisa da disciplina positiva ou vice-versa, né? Quanto mais, melhor. A gente não pode parar de aprender. Temos que se colocar nesse papel de eterno aprendiz, né. Exatamente. Olha, pessoal, tem sido maravilhoso. Eu queria te contar, Salwa, que, eu tenho encontrado a Jane Nelson com frequência, inclusive falei com ela ontem, porque a gente está montando um workshop para casais ao vivo, no final de semana, e eu, a doutora Jane Nelson e a filha dela, Mary Tamborski, vamos co-facilitar o workshop para casais aqui na Califórnia. Então, esse é o grande projeto que vai sair agora em março e eu estou super animada. Ela não para, a doutora Jane Nelson já tem lá, mais de 80 anos, gente, ela já está com 86 anos e está firme e forte, continua muito sentindo muito capaz, sentindo muito realizada e ao mesmo tempo ela ainda acha que tem mais ainda para poder escrever e falar. Você sabe que ela também está no TikTok? Você acredita? Não, Então, não assim, você sabia. pensa em alguém que tem uma mentalidade para frente, o senso de agência, é essa mulher É em isso, é pessoa. isso. E eu tenho o prazer de captar tudo isso com a convivência com ela. É assim, realmente é uma honra, né, a gente conhecer esses gigantes que estão deixando um legado para a gente poder continuar compartilhando. Então, Salwa, muito obrigada por você ser essa aluna dedicada do trabalho do Dr. Martin Seligman com a psicologia positiva, mas também ser essa pessoa que gosta de estudar e gosta de compartilhar. Assim, muito, muito obrigada mesmo. É Eu tenho uma pergunta uma final. claro.
a gente trabalha bastante com adolescente, né, e aí muitos pais chegam para mim e falam: "Ai, acabou, não tem mais tempo, já virou Uhum. adolescente, não tem", claro que dá tempo. Então eu espero que essa conversa até ajude quem é pai de adolescente. Mas você poderia completar essa frase? Adolescente não precisa de sermão, adolescente precisa. Bom, para eu não falar de encorajamento, porque é a palavra que sempre vem na mente, né, senão aí eu vou ser redundante aí com essa o adolescente precisa, de reconhecimento e de reconhecimento das suas qualidades, das suas forças, eh, a partir disso que ele consegue então, como a gente diz na psicologia positiva, florescer e desenvolver aquilo que os pais gostariam, né, muitas vezes. Eh, esse olhar positivo talvez precisa ser mais desenvolvido dentro dos lares, dentro de casa, e se os pais falam, né, que não tem mais jeito, quem dirá então adolescente? Se alguém não acreditar, né, mas é isso, é olhar as qualidades, as forças, e mais uma coisa que eu quero frisar dentro disso, muitas vezes a questão da inteligência é super valorizada pelos pais, essa disputa cognitiva, né, nas escolas, e a gente quando trabalha com as forças de caráter, a gente percebe, por exemplo, uma criança às vezes pode não ser a melhor da sala, mas ela é uma criança super amorosa, e isso às vezes não se aprende numa sala de aula. E isso tem que ser valorizado, não só as notas que ela tira. A amorosidade é uma característica, a gentileza, a amorosidade é característica essencial para a vida, né, para os relacionamentos. E às vezes aquele que é inteligente não tem essa característica e tem dificuldade de se relacionar. Então, esse olhar dos pais precisa se ampliar para além do tradicional, para além daquilo que a gente está acostumado a valorizar, que é o óbvio, né, muitas vezes, que são números, que é produção, que é resultado, né? Isso aí é algo que vai para o ambiente de trabalho, vai para todos os lugares. A gente está precisando, e os pais precisam olhar a parte humana, né? Valorizar essa parte, tanto dos adolescentes, das crianças, enfim, para que eles não sejam mais uma máquina, né? Mais um robô que não tem sentimentos, que não tem empatia pelo outro. Que lindo, Uhum. que encorajador. Salwa, muito obrigada, que você tenha uma linda Imagina, jornada aí em eu que Cambridge, agradeço. Estou muito até que feliz de te você encontrar retorne de bem. novo. Obrigada, obrigada, muito obrigada e um abraço aí para todos que forem assistindo. Espero que eu tenha deixado aí um pouquinho dessa mensagem. E quem quiser conhecer um pouco mais também dos meus Isso, passa conteúdos, teu perfil, por favor. o meu site é o Psicotrainer, um N só, Psicotrainer, né, .com.br, e aí tem as minhas redes sociais também com o mesmo nome, Psicotrainer, eh, Facebook, Instagram e Não, tudo só mais. rede social é diferente, espera aí. Instagram é psicotrainer, psicologia É, positiva. Psicotrainer, psicologia positiva. É que se colocar Psicotrainer já Já aparece, né. aparece? Nossa, mas você É, tá seu nome muito é tudo. high-tech. Psicotrainer, psicologia positiva no Instagram. Segue essa mulher que ela deixa uns conteúdos tão poderosos, você vai aprender muito. E para quem quer me acompanhar, eu tô no Filosofia Positiva Oficial e no site filosofiapositiva.com.br. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima. Até mais. Blá, 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 blá.